Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Obrigado aí pelo convite, pessoal da organização do evento. Super relevante, a gente está aqui discutindo um pouco o futuro do Litoral Norte e do estado do Rio Grande do Sul como um todo, né? Que, para a gente aqui, um projeto que a gente veio aqui investir, o grupo veio, vou falar um pouco aqui para vocês do que é o projeto da Corsã, né, que foi, recentemente, passou por um processo de privatização, e a EGEA, que é a empresa controladora, então, adquiriu as ações do Estado do Rio Grande do Sul, que eram de posse do Estado, ações da Corsã, e, então, começa, há 2 anos atrás, né, em julho de 2023, uma operação de transformar a companhia, que tem 60 anos, vai fazer 60 anos o ano que vem, uma companhia que tem muita história no Rio Grande do Sul, e a gente, com muito cuidado, muito cautela, pretende preservar a marca, tem preservado, a gente não mudou o nome da companhia, continua se chamando Corsã, mas vem gradativamente dotando a companhia de ferramentas da iniciativa privada para ser mais ágil, para poder fazer mais investimentos, para poder atender melhor a população, com um foco muito grande aqui no Litoral Norte. Eu vou passar aqui rapidamente uma apresentação, mas para ilustrar alguns dados de quem é a EGEA. Né? A EGEA, hoje, é a maior empresa privada operadora de saneamento básico do Brasil. A gente está em mais de 860 cidades, Brasil afora, 15 estados da federação. Aqui um pouco de onde está esse mapa. As principais operações, né, são o Rio de Janeiro, a capital, Baixada Fluminense, a região dos Lagos, aqui o Rio Grande do Sul. Eu vou falar um pouco mais em detalhes do Rio Grande do Sul, mas está também em Manaus, a gente está em Teresina, enfim, está aí em mais de 800 cidades, Brasil afora. É uma empresa nacional, capital nacional, o controlador é uma empresa familiar do interior de São Paulo, chama Grupo Equipave, que tem mais de 60 anos aí de história na construção pesada, no investimento em concessões e infraestrutura. E tem outros 2 sócios, que são o Fundo Soberano do Governo de Singapura, que é essa sigla aqui, o GIC, é o Fundo Soberano do Governo de Singapura, e a Itaúsa, que é a controladora do Banco Itaú, também são sócios da EGEA. Aqui no Rio Grande do Sul, aqui um pouco a trajetória da EGEA, ela foi fundada em 2010, e ali, em milhões de habitantes, o número em azul que a gente atende, hoje são mais de 38 milhões de pessoas atendidas pela EGEA nos seus sistemas, 6,5 milhões aqui no Rio Grande do Sul, né? E a trajetória, então, de crescimento da companhia nesses últimos anos. E, em 2023, então, começa a operação aqui do Rio Grande do Sul, onde foi feito um leilão em dezembro de 22, e a operação começa, então, em julho de 23, e já é uma primeira marca bastante emblemática, quer dizer, foram pagos ao governo do Estado pela transferência das ações 4,1 bilhões de reais para poder adquirir a companhia, e, junto com a companhia, pela característica da operação, que é uma privatização, vieram também as obrigações e todos os passivos que a companhia tinha naquela época. Então, os grandes números aqui, que era que a Corsã tinha 3 bilhões de reais em ações judiciais, metade disso é trabalhista, né, mais ou menos, 820 milhões num passivo previdenciário e outro bilhão de reais em dívidas bancárias. Ou seja, isso foi todo repassado, então, para a EGEA, a partir, né, da aquisição, e um grande investimento que precisa ser feito, né, nos sistemas onde a Corsã opera é, sem dúvida, a expansão da cobertura do esgotamento sanitário. Né? O Rio Grande do Sul, nos municípios que a Corsã opera, são 317 municípios no estado, a cobertura média do esgotamento sanitário é da ordem de 20%. E a gente precisa levar isso a 90% até 2033, como manda aí a lei do saneamento, né? Mas, junto com isso, claro, vem uma série de outros desafios. Então, quando a gente começou aqui há 2 anos atrás, a gente tinha alguns desafios principais, né, que a gente enxergava, e foram muito bem ressaltados, inclusive pelo governo do Estado. O vice-governador Gabriel fez questão de enfatizar muito a questão do litoral, né, e ele, desde o começo, repassou a gente uma missão de tentar resolver esse imbróglio o mais rápido possível. Então, o primeiro item ali é isso, quer dizer, vocês conhecem bem esse tema, quer dizer, havia 10 ações civis públicas propostas pelo Ministério Público Federal que tratavam do esgotamento sanitário aqui do litoral, que, não preciso dizer, né, mas elas
travavam o desenvolvimento do Estado, pela falta do saneamento básico, a falta da companhia pública até então, de assumir os compromissos de investimento necessários para que fizessem frente a essas cobranças legítimas que o Ministério Público Federal fazia e ainda faz, né? Então, a gente tinha isso como um grande ponto de atenção e de concentração. Logo na entrada, a gente conseguia ver isso. Falta de água aqui, mas na Serra também, em outras regiões do Estado, principalmente em altas temporadas, né? Havia necessidade de se repactuar com os municípios os 317 contratos, porque eram contratos de empresa pública, que não estão mais adequadas à frente da legislação para uma empresa privada, e a questão do novo marco do saneamento traz a necessidade que esses contratos sejam repactuados. Então, começou ali um esforço, e foi feito isso com todos os municípios aqui do litoral, inclusive, já estão repactuados, para que esses contratos sejam adequados e possam receber, então, os investimentos necessários. A gente tinha 5.600 funcionários ativos naquela época, né? E um plano de investimento enorme para se desenvolver, para se cumprir as metas aí que são necessárias para levar a rede de esgotamento sanitário para todo mundo, mas não só, né? Combater as perdas de água na distribuição, que cerca da metade da água que se capta do meio ambiente se perde entre a distribuição até chegar na casa das pessoas. Então, esses números, né, precisam de investimento para serem mudados esse panorama. Precisamos investir em extensão de rede de água. A gente vai ver aqui mais adiante, muita gente ainda não tem a ligação de água disponível. Enfim, uma série de investimentos na modernização dos equipamentos, empresa que tinha pouco investimento em conservação das infraestruturas e tudo mais. Então, um programa bastante grande, que 2 anos depois, né, isso fazendo um balanço aí desses 2 anos, a gente já investiu quase 4 bilhões de reais, multiplicando por quase 5 vezes a média histórica da empresa pública, que era da ordem de 400 milhões de reais. Então, a gente já acelerou esses investimentos de 400 milhões, que era a média da Corsan, para quase 1 bi e 800, né, por ano de investimento, perfazendo aí quase 4 bi nesses 2 anos. Os grandes números de investimentos estão aqui, quer dizer, muito nos sistemas de distribuição de água, esgoto, sistemas de informação, enfim. E um número muito emblemático para a gente, que foi, nessas repactuações de contratos, a gente negociava com os municípios uma outorga pela prorrogação do prazo contratual que foi feita, e, na somatória do Estado, isso é equivalente ao ICMS de Canoas, que a gente repassou para os municípios por fruto dessas repactuações. Então, também 690 milhões de reais em pagamentos de outorgas aos municípios pela repactuação dos contratos, né, que injeta na economia direto esse dinheiro através dos tesouros municipais, né. Então, a companhia começou a ser reestruturada, os contratos foram negociados. Hoje, dos 317 contratos, a gente tem 295 já perfeitamente adequados à nova situação. Ainda restam aí 22 a serem discutidos, estamos discutindo com os municípios, que precisam ser ainda finalizadas as tratativas. Já há um equacionamento do déficit previdenciário, que é o fundo de previdência dos funcionários da Corsan. Muitos os funcionários inativos, já inclusive já aposentados, outros ainda ativos, né, que têm esse fundo de previdência, era um fundo deficitário, ou seja, a companhia, como patrocinadora do fundo, e os funcionários precisavam, de tempos em tempos, aportar dinheiro no fundo para equacionar o equilíbrio econômico desse plano. Isso não existe mais, a gente já fez esse equacionamento, e o plano continua, né? Obviamente, não vamos retirar benefício de ninguém, vão continuar tendo direito à aposentadoria, tudo que contribuíram a vida toda está lá depositado, isso está perfeitamente garantido, né? Investimento em automação, controle, para a gente ter mais segurança das operações. Enfim, começamos uma jornada que hoje já é possível ver quase 540 mil pessoas têm acesso à água que não tinham há 2 anos atrás, através das redes da Corsan. Conseguimos ampliar a capacidade produtiva em 25% já nesse período, investindo em perfuração de poços, novas estações de tratamento e tudo mais. A gente já avançou a rede
de água nesses municípios, de forma a mexer no ponteiro do Estado, ou seja, um salto de 97% para 99% de cobertura, de disponibilidade dessa rede para a população. Isso aqui são de 180 mil novos imóveis que têm, então, hoje, 2 anos depois, a rede disponível. E a mesma coisa no esgotamento, na redução de perdas, né, que é outro pilar importantíssimo aqui. A gente já economizou um abastecimento de água equivalente a 1 ano e meio de Canoas, ou seja, tudo que a gente já retirou de perdas nos sistemas dá para abastecer Canoas por 1 ano e meio. Então, é muita água que era perdida, ainda é, mas a gente já começou também a mexer nesse ponteiro aí para preservar não só o meio ambiente, mas também, né, ter um uso muito mais racional dessa água. Tem projetos muito legais em comunidades carentes do Estado. Aqui é um case, um projeto que está dentro do programa RS Seguro, onde a gente entrou junto com o Estado em algumas comunidades de Alvorada, fazendo a infraestrutura de saneamento, o Estado fazendo a parte dele, levando pavimentação, escola, educação, a gente fazendo o saneamento, que já tem um resultado muito legal, uma população bastante vulnerável ali de Alvorada. Então, um olhar muito grande também para as pessoas mais vulneráveis, para que, de fato, o saneamento chegue para todos, né? Uma preocupação também muito grande com a qualidade da água distribuída, uma responsabilidade muito grande abastecer 6,5 milhões de pessoas aqui no Rio Grande do Sul. Então, a gente tem que ter certeza que essa água está nos padrões de potabilidade necessários para que essa água seja distribuída diretamente às pessoas. A gente investe muito nisso. Tem um laboratório central lá em Porto Alegre que recebe análises do Estado inteiro, mas e outras tantas análises que são feitas aí nas pontas diretamente, para que a gente garanta que isso, tanto a água tratada como o efluente que são tratados nas estações de tratamento de esgoto sejam lançados no meio ambiente em condições adequadas, né, e atendendo aí a todos os parâmetros da legislação. No esgotamento sanitário, a gente já também mexe no ponteiro do Estado. A gente passou de 20% da população com rede de esgotamento sanitário e tratamento disponível para 28% nesses 2 anos. 284 mil novos imóveis já têm a rede disponível, quase 900 mil pessoas que já tiveram esse acesso desde que a gente entrou, né? Então, um outro programa muito importante aqui, um número de piscinas olímpicas que deixaram de ser despejadas no meio ambiente, já somam mais de 18 mil por ano. 18 mil piscinas olímpicas deixaram de ser despejadas no meio ambiente por ano, né, desde que a gente começou aqui no Rio Grande do Sul. Então, esse ponteiro começou a mexer, mas aquilo que eu falava no começo, quer dizer, um olhar muito especial aqui para o litoral norte, onde a gente tinha toda essa questão ambiental, mas também judicial, né? E a gente, então, desde o começo, propôs um plano que já existia na Corsan Pública, mas a gente adaptou esse plano e aprimorou esse plano de forma que ele pudesse funcionar no menor prazo possível. A principal obra é um coletor que vem interceptando ali, paralelo à Estrada do Mar, né, e coletando o esgotamento sanitário tratado, né, e o lançamento num ponto adequado. Já está pronta essa obra, a gente está em fase, a estação de tratamento já está operando, a gente já está monitorando os parâmetros ambientais de tratamento para que a FEPAM, que é o órgão ambiental aqui do Estado, conceda a licença de operação definitiva, né? Então, a gente está demonstrando que a estação está operando da forma como deveria, e, à medida que essa demonstração é feita, então, a FEPAM vai liberando mais volume de esgoto a ser lançado, até chegar na capacidade plena, e concede, então, a licença ambiental. Isso é extremamente acompanhado, não só pela FEPAM, mas como pelo Ministério Público Estadual, pelo Ministério Público Federal. A gente acompanha isso muito de perto, para garantir que esse plano do litoral ele seja funcional e garanta a infraestrutura de saneamento necessária para o desenvolvimento da região. Quer dizer, não há cidade que cresça organizadamente sem infraestrutura básica de saneamento, né? E aqui não é diferente, a gente precisa, então, fazer frente a esse desafio, que é o crescimento da região, com investimento, com operação adequada, e isso está já acontecendo, então, nesses 2 anos que a gente está operando a Corsan.
Aqui um pouco o tamanho do desafio, né? Quer dizer, a gente saiu aqui de 20% da população atendida, precisa chegar lá em 87,7%. Aqui esse número aqui não é 90%, porque ainda faltam alguns municípios a regularizarem esse contrato com a gente. A hora que todos os 317 municípios estiverem regularizados, a gente vai ter 90% da população com investimento assegurado para saneamento, né? Por isso que isso aqui não fecha 90%. Faltam 22 municípios ainda a assinarem o contrato, mas a gente já começou a trajetória aqui de universalização, como é chamada, né, que é, no fundo, a disponibilização dessa infraestrutura de esgotamento sanitário para 90% da população até 2033. Esse aqui é um retrato de tudo que o investimento em saneamento traz, né? São alguns números de um estudo que a gente fez aqui para o estado do Rio Grande do Sul, através do Instituto Trata Brasil, uma consultoria especializada, em parceria com uma consultoria especializada da parte econômica, onde eles calcularam os benefícios indiretos que o saneamento traz. Então, eles calcularam que serão gerados na economia, de uma forma geral, 66 mil empregos ao ano durante esse ciclo de investimentos, 47 mil só aqui no estado do Rio Grande do Sul, e agregando 1,2 bi ao PIB do estado por ano, à medida em que se faz esse investimento, né? Na cadeia como um todo, na cadeia da construção civil, na cadeia dos serviços, na cadeia da construção pesada, das obras, enfim, tudo que vem junto com o saneamento. Esse investimento não só em saúde, mas também no meio ambiente e na economia. Aqui eu falei um pouco, esse era um retrato das pessoas da Corsan. Hoje a gente vem, então, adequando esse quadro de funcionários da Corsan, mas, quando a gente assumiu, a gente garantiu 18 meses de estabilidade para todos os funcionários. Isso não era uma exigência do processo de privatização, foi uma negociação que a gente fez diretamente com o sindicato, para que todos os funcionários que estivessem ali na Corsan tivessem uma garantia de uma transição suave, até que, né, as pessoas, então, decidissem o caminho que queriam seguir. 3 mil pessoas converteram essa estabilidade em indenização e saíram da empresa, em comum acordo com a companhia, de forma que, hoje, a gente já recontratou 2.400 funcionários, mais ou menos, isso só funcionários diretos, e já tem outros 5 mil trabalhando para as nossas fornecedoras, aí, principalmente nas obras de expansão dessa rede de saneamento sanitário, de uma forma que a geração de emprego líquida é muito maior do que o que, eventualmente, tenha reduzido ali diretamente no quadro da empresa, né? A gente regionalizou a gestão da companhia, então, criou diretorias regionais para que tivessem autonomia nas pontas e as decisões não precisassem ir para a sede da companhia, como era na época da Corsan Pública, que os gestores locais tivessem autonomia, tivessem seu próprio orçamento para gerir, atendessem a população de uma forma mais rápida. Aumentou já em 32% pelos canais de atendimento aos clientes, o volume de atendimentos. Isso vai desde uma renegociação de uma conta, pedido de uma ligação nova de água, ligação nova de esgoto, uma reclamação, ou que seja, uma segunda via de conta. Então, uma presença maior para que a gente esteja mais perto da população, né, tanto administrativamente como no atendimento direto ao cliente. Aqui um pouco da preocupação que a gente tem em inovação, né? Quer dizer, inovação no saneamento é uma coisa que ficou para trás no Brasil, por conta da história do saneamento. O saneamento, historicamente, no Brasil, não recebeu investimentos, então a inovação também não aconteceu, e agora a gente precisa fazer esse serviço andar com mais performance, com mais tecnologia. Então, nós temos uma preocupação muito grande de fazer isso acontecer. Já conseguimos montar lá em Porto Alegre um centro de operações integradas que enxerga o estado inteiro, automação, telemetria, telas de controle, uma série de ferramentas para agilizar a gestão e trazer mais performance para a companhia. E fica o convite para quem quiser conhecer tanto o centro de operações lá, como o nosso laboratório central. As portas estão sempre abertas para poder entender como é que a gente opera lá, né? Uma preocupação também em reutilizar a água das estações de tratamento, né? Quer dizer, a gente tem algumas estações que reutilizam água
para processos industriais, processos que não usam a água para consumo humano, né? O lodo que sobra, que é o resíduo do tratamento, tanto da água como do esgoto, parceria com empresas como a Emater, a Embrapa, para reaproveitamento desse material orgânico em compostagens, e praticamente toda, 99% hoje, da energia que a Corsan utiliza na sua operação vem já de fontes renováveis, né? Principalmente parques solares, mas também tem uma usina, por exemplo, aqui no interior do estado, que faz utilização da casca de arroz para gerar energia. Então, uma preocupação também de gerar energia limpa, né, para não contradizer a missão do saneamento de justamente melhorar o meio ambiente. Aqui é só um mapa da onde a gente fez esses investimentos, né, quer dizer, está espalhado aí pelo estado inteiro. Obviamente, a gente tem um plano de ataque para ir cobrindo as regiões gradativamente, mas já tem muita obra espalhada, muito investimento feito no interior do estado. E esse 2025 é onde a gente está, nesse momento, executando obras aqui na expansão dos sistemas de esgotamento sanitário, mas também nos sistemas de melhoria dos sistemas de abastecimento de água, né? Aqui, para finalizar, 2 programas muito relevantes, que a gente está dando muito foco nisso, muito importante, que é a expansão, um deles, né, a expansão da tarifa social no estado do Rio Grande do Sul, onde a gente já propôs para as agências de regulação, né, que são as entidades que controlam o contrato de concessão, são as agências de regulação. A gente tem 2 grandes agências aqui no estado, mas a gente já propôs para eles um plano de expansão dessa tarifa social para passar de 45 mil famílias para quase 700 mil famílias atendidas com esse benefício. Esse benefício ele dá um desconto de 50% na conta, tanto de água quanto na conta de esgotamento sanitário, para que essas pessoas, então, tenham uma condição de pagar pelo serviço, né, e isso não pesar tanto no orçamento doméstico. Esse programa já está oficialmente na mão dos nossos reguladores. A gente está discutindo a forma de implementar isso, mas essa proposta já está feita e já está sendo discutida. E um outro eixo aqui que a gente foi aí, assim, de certa forma, surpreendido, né, pelos eventos climáticos extremos que tivemos. A gente já conhecia muito bem as estiagens aqui do estado, isso era de conhecimento nosso, mas a partir de 2023, a gente já no dia que a gente entrou, no final de semana que a gente entrou, São Pedro já avisou que a coisa ia ser complicada, né? Então, de 2023 para cá, vários eventos climáticos extremos que afetam a nossa operação muito fortemente. O mais emblemático do ano passado, nem preciso dizer, né? Mas que também a gente está, então, já propôs para a agência de regulação um plano de resiliência para fazer frente a isso. Se vier um outro evento dessa magnitude, a gente não passe pela mesma situação que a gente passou. Esse aqui é o gráfico da evolução do ponto de vista dos nossos sistemas da enchente do ano passado, ou seja, a gente começou aqui com, dia 30 de abril de 2024, 27 cidades atingidas ao mesmo tempo pelos eventos climáticos lá de abril e maio do ano passado. Quando foi dia 4 de maio, a gente tinha 67 cidades totalmente afetadas pelos efeitos da enchente e da tempestade, falta de energia, alagamentos, etc. E a gente foi recuperando sistema a sistema, de uma forma que, dia 22 de maio, a gente estava com todos os sistemas operando numa hora que as pessoas mais precisavam de água para lavar suas casas, para poder fazer a higiene, enfim, para ter um mínimo de infraestrutura. A gente foi, então, gradativamente recuperando isso. Um investimento enorme num plano de contingência sem precedentes, aqui uma operação de guerra, literalmente, né? O estado estava todo intransitável, as estradas bloqueadas, então, para chegar com equipamentos e pessoal, foi uma dificuldade enorme. A gente conseguiu, então, vencer, mas para que a gente não tenha mais que passar por isso, também já colocamos lá na agência de regulação uma proposta para fazer uma reorganização da infraestrutura de forma a tirar das manchas de alagamento, principalmente as áreas que foram afetadas, realocar essas estações para fora dessas manchas de alagamento, para que a gente não tenha, então, esse evento, se houver uma outra
magnitude igual, a gente não passar pela mesma coisa que passou, né? Um investimento adicional de quase 2 bilhões de reais para fazer frente a essa nova realidade que, né, não tem volta, né? O clima mudou e a gente, então, precisa, de alguma forma, encontrar uma nova forma de conviver com isso. Então, esse plano vem nessa direção. Fico à disposição de todos, aí o Rafael tem os meus contatos, aí estou à disposição para dúvidas e recebê-los aí aqui nas instalações do Litoral, tirar dúvidas mais específicas aqui sobre o que a gente está fazendo aqui. A nossa equipe também aqui do Litoral está toda à disposição de vocês. Fico à disposição para dúvidas e queria agradecer aqui mais uma vez o convite e a atenção de todos. Boa tarde.